Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao estudo da lição da Escola Sabatina. Uma alegria ter você aqui mais uma vez conosco. Mais uma vez estou recebendo a Ellen Aro, vai estudar a lição conosco juntamente com você aí. Seja bem-vinda, Ellen. Obrigada, pastor. Vamos começar fazendo a oração, Ellen? Vamos começar. Ora conosco, por gentileza. Sim, Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, pelo estudo da tua palavra. E que nesse momento, ó Deus, pela tua misericórdia, o Senhor esteja presente aqui em nosso meio. Amém. Eu te peço e agradeço em nome do nosso querido e amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Ellen. Nessa semana, amigos, João 18, 33, até o início ali, o verso 5 do capítulo 19, no Evangelho de João. Depois tem aí a crucifixão, a morte, a ressurreição de Cristo. O texto para hoje está aqui em João 18, a partir do verso 28. Eu quero ler esse texto aqui com vocês. Diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês trazem contra esse homem? Eles responderam: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: Levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: Não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. O texto vai continuar no diálogo de Jesus com Pilatos, mas você já percebe aqui de cara, dá para perceber qual era a intenção deles, né? Levam Jesus para Pilatos, Ellen, para que ele fizesse um julgamento, mas eles mesmos já dão um veredito, né? Eles dizem assim, ó, não nos é lícito matar ninguém. Então, pastor, é interessante essa parte, porque não é lícito matar ninguém? E aí, a gente lendo esses versos, a gente percebe o quê? Era a época da Páscoa. E a Páscoa eles tinham que respeitar, comer, fazer ali todas as cerimônias. Então, eles estavam na Páscoa. Era a Páscoa, não podia matar ninguém. Mas a preocupação deles não era com Jesus, se Jesus seria morto ou não. A preocupação deles era com eles mesmos. Que o texto aqui que a gente leu, né? Eles nem entraram lá num lugar chamado que diz o texto aí do que nós acabamos de ler, que eles não, verso 28, ó, não entraram no pretório para não se contaminar. Por quê? Porque eles queriam comer a Páscoa, eles queriam participar das cerimônias e sujar as mãos de sangue, eles teriam que ficar um período sem entrar no templo, participar da cerimônia. A preocupação era com eles, não era com Jesus. Sim, pastor, verdade. Aqui o pretório. Fui dar uma olhadinha para ver o que era isso, né? Olha. Porque às vezes a gente fica lendo e fala, mas o que é isso, pretório? O que é? O que você descobriu? Descobri que é um local onde o governador, na época, morava, ficava próximo ao templo. Uhum. Então, eles não quiseram entrar lá. Não era um ambiente religioso. Então, um lugar de condenações, de julgamento, se entrasse lá, ficariam contaminados, né? E contaminados do quê, né? É. Se o pensamento já era condenar Jesus por motivos que não entendemos, e aí? Pois é. E aí continua a conversa, e na conversa, Ellen, veja o que diz aqui, ó, Jesus e Pilatos. Verso 33. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é rei dos judeus? Jesus respondeu: Essa pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E o texto termina dizendo assim: Pilatos perguntou: O que é a verdade? Pastor, quando esse homem pergunta o que é a verdade,
Você sabe que essa é uma pergunta que vem atravessando gerações, né? Sim. Hoje a filosofia, a ciência, o que é a verdade? E muita gente sincera também procura o que é verdade. Outros com especulação. Mas a pergunta atravessa gerações. O que é a verdade? Só que quando a gente faz uma pergunta para alguém, a gente espera a resposta. E o texto dá? O texto diz que Pilatos se virou e foi conversar com a multidão. Ou seja, ele pergunta o que é a verdade. A impressão que me dá é que esse homem teve algo mexeu na cabeça dele, no coração dele, de perguntar, mas o que é a verdade? Só que não deu nem tempo dele esperar a resposta. Porque o tempo dele estava dedicado à preocupação daquela multidão em querer matar, e ele também, como é que ele ia ficar naquela situação. Então, ele não teve tempo para saber do autor da verdade o que é a verdade. Uhum. A lição diz aqui, ó, bem na partezinha final, diz assim, ó, Pilatos perguntou, o que é a verdade? Mas não esperou pela resposta. Em vez disso, saiu para tentar salvar Jesus da multidão. Jesus havia dito, olha, eu vim para dar testemunho da verdade. E nós já estudamos aqui nesse trimestre, Jesus mesmo dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, Ellen, Pilatos estava tendo uma oportunidade muito especial. Sim. Estava diante dele o Criador. E eu tenho certeza, assim como ele também deve ter tido, ele nunca tinha visto uma pessoa como Jesus. Exatamente. Que exalava confiança, que exalava inocência, a sua maneira de falar, a sua maneira de reagir aos gritos da multidão. E eu tenho certeza que em algum momento da sua jornada, ele tinha ouvido falar de Jesus. E esta verdade já incomodava ele. Talvez ele não esperou a resposta, porque ele seria confrontado com algo que ele não estava pronto para aceitar. Pastor, mas quando ele fala assim, né, o Pilatos, e você é rei dos judeus? Por que ele faz esse tipo de pergunta para Jesus? Bom, a gente tem que perceber aqui que ele era um político, né? Ele tinha um cargo político. Então, eles tinham um rei. Quem era o Teoricamente, rei? o rei César, dá a César o que é de César. Mas você está se colocando como rei dos judeus, você é um revolucionário, você quer criar uma situação aqui para confrontar o império, né? Ou, sei lá, o que levou esse homem a perguntar se ele era rei dos judeus? Era um objetivo de chegar na verdade, ou era uma especulação, ou era só para criar uma situação, achar um meio de se sair dessa situação. Bom, o fato é que ele teve a oportunidade de conhecer a verdade. E ele deixou a oportunidade passar. Eu vejo aí também, pastor, os detalhes das armadilhas que o ser humano tentou criar para pegar Jesus. Opa, se ele falar que ele é rei, então agora a gente vai pegar ele. Porque... Nem sempre as perguntas são sinceras, né? Sim, exatamente. Nem sempre as perguntas que fazem para você têm o objetivo de ter um conhecimento de alguma coisa. Perguntas capciosas, perguntas com segundas intenções. Se ele fosse um verdadeiro inquiridor, uma pessoa desejosa de conhecer a verdade, estava ali. Jesus estava ali. Sim. E eu tenho certeza que Jesus gastaria todo o tempo do mundo para responder as perguntas que Pilatos teria. Mas aí Jesus já, entre aspas, aí, né, pessoal, quebra as pernas dele falando assim, o meu reino não é desse mundo. Tipo, não se preocupa porque eu não quero ocupar o lugar de César. Sabe, eu não sei se os nossos amigos que estão nos acompanhando ainda estão nessa fase de perguntar o que é a verdade. Né? Mas eu pergunto para você, o que é a verdade para você? Você já encontrou a verdade? A Bíblia está aí cheia de declarações nesse tema. E o assunto de hoje é esse. O que é a verdade? O que é a verdade para você? Boa pergunta. Vale a pena você refletir sobre isso. Qual é o conceito, qual a definição que você tem sobre a verdade? Nós já vimos ao longo desse trimestre que a verdade não é um conceito, não é uma ideia, não é um conjunto de informações, mas é uma pessoa. Você pensa assim também? Pense aí, defina o que é verdade para você. Meu muito obrigado por nos acompanhar, obrigado, Ellen, pelo estudo de hoje. Eu que agradeço, pastor. Um forte abraço para você e até o próximo encontro.